Olá, estamos aqui mais uma vez no canal do YouTube e hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, um amigo do coração, Dr. Ricardo Pimentel, advogado criminalista, né? Exatamente. Exatamente. Sempre achei o Ricardo uma pessoa muito inteligente, muito crítico. E por isso eu convidei ele hoje para fazer uma pergunta para o Ricardo. Topless é crime? E essa pergunta que eu estou fazendo, e o tema do nosso vídeo hoje é esse, justamente porque houve uma situação na Praia de Itapuã, em Vila Velha, agora no final de janeiro de 2022, onde os policiais prenderam uma mulher que estava fazendo topless, né, levaram pelo menos à delegacia, e aí gostaria de estar refletindo aqui com vocês hoje. Lembrando que nós não estamos aqui para passar ideia moral, religiosa, mas justamente ver na ótica de um advogado competente como o nosso querido aqui, essa pergunta: topless é crime? Olha, Silvestre, inicialmente eu gostaria de parabenizá-lo pelo seu canal do YouTube e agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, né, como convidado para participar desse debate. Acerca dessa pergunta, topless é crime? Se a gente for analisar o nosso ordenamento jurídico, eu tenho a dizer que não existe nenhuma norma na nossa legislação penal, processual penal, afirmando que topless é crime. O que nós podemos dizer, assim, para abrir o debate, né? O que a gente pode falar sobre esse tema? A gente pode abrir isso acerca de um contexto jurídico, né, propriamente dito, o tema, e um contexto mais de costumes, né, que seria um outro tipo de discussão. Seria duas visões, então. Exatamente, duas visões sobre esse mesmo tema. A nível jurídico, né? Existe uma lei que se aproxima, então, alguma coisa assim, nesse sentido? Então, se você procurar na lei acerca de topless, né, apesar de topless ser uma expressão na língua inglesa, né, top seria a parte de cima e less seria sem ou menos, né? Então, sem a parte de cima, não existe nada dizendo na lei que, olha, expor a parte de cima do corpo, né, os seios, é crime. Não existe nada falando sobre isso. O que existe na nossa legislação, né? Existe um artigo no Código Penal, que é o artigo 233 do Código Penal, que é lá da década de 40, de 1940. De 40? Ou seja, temos 60 anos, né, de que esse artigo foi editado, promulgado, que está no nosso Código Penal. E ele está em vigência até hoje. Então, naquela época tinha os costumes próprios, mentalidade própria daquela época que essa lei traz. Exatamente. Não foi revogada. Não foi revogada. Continua em vigor até hoje. Então essa lei, os costumes mudaram, né, Ricardo? Sem dúvida, sem dúvida. Os costumes mudaram, mas a lei não mudou. E aí a lei se sobrepõe aos costumes que Exatamente, mudaram. Exatamente. Mas o que diz esse artigo 233 do Código Penal? Ele tipifica o que o legislador chamou de ato obsceno, né? Então, eventualmente, o policial ou a autoridade, um delegado, um promotor ou um juiz pode entender que a prática do topless configura um ato obsceno. Então esse artigo fala o seguinte, que praticar um ato obsceno em local público, aberto ou exposto ao público, isso é crime. Aí teria uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Isso é o que diz o tipo penal. Sim. Então essa conduta de praticar um ato obsceno existe no nosso Código Penal. Então eu acredito, né? Eu não vi o processo, nada, a autuação, como é que se deu, né, documentalmente se deu essa questão dos policiais, mas eu acredito que o policial que deu voz de prisão para essa moça lá na praia de Itapuã, no município de Vila Velha, ele deve ter entendido que a conduta dela de expor os seios, de fazer o topless, configuraria esse chamado ato obsceno. Então, por isso que ele foi e deu voz de prisão para ela e conduziu ela até a delegacia de polícia. Imagino que tenha sido isso que tenha acontecido.
Eu vi na imprensa, eu não sei se isso procede ou não, mas a imprensa disse que a Polícia Militar soltou uma nota dizendo que a nota falava mais ou menos o seguinte, que olha, que é proibido aqui nesse local fazer o topless, né? Bem, quem proibiu? Quem editou essa proibição? Foi a própria polícia? Porque que eu saiba, quem diz o que é proibido ou não é o legislador. E no caso de legislação penal, é o nosso legislador federal, que são os nossos deputados federais ou senadores. E os nossos deputados e senadores não falaram nada disso. Então essa norma, essa proibição, vamos dizer assim, que foi dada na nota da Polícia Militar, se é que foi dada mesmo, ela não procede, né? Talvez tenha sido um policial desavisado que tenha feito essa publicação. Então, esse policial, o objetivo de um policial é fazer cumprir a lei, o objetivo de um policial é proteger a lei, né? Fazer com que ela aconteça, e se não acontece, houver algum delito, algum crime, ele poder ter a sua atuação de policial com o poder que ele tem. Agora, então, nesse caso, se não vem dele essa lei, não é ele se colocando no lugar da lei? Exatamente. Ele se colocando como lei? Exatamente. Ele interpretou ou foi orientado, mal orientado, sim, né? Porque a polícia ela só pode prender uma pessoa em duas situações, ou em flagrante delito ou por ordem expressa de uma autoridade, no caso um juiz, né? Um mandado de prisão. É importante vocês saberem disso. Então não existia nenhum mandado de prisão contra essa moça, então eu só poderia ser presa em flagrante delito. Sim, mas flagrante delito seria o quê? Qual o crime que ela está cometendo, né? Aí você vai naquele artigo que fala que qualquer um do povo pode e a autoridade deve efetuar a prisão em caso de flagrante delito. Sim. Então o policial ali entendeu que ela estava cometendo um crime, por isso que, olha, deu voz de prisão. Inicialmente parece que pediram ela para colocar, ela falou que não ia colocar, e aí, em razão disso, deu voz de prisão. Sim. Mas, doutor Ricardo, quando você fala isso, eu vejo quando você fala da lei lá da década de 40. Sim. Então esse policial, ele agiu inspirado não só pela lei, mas aos costumes também da década de 40. Ou seja, é uma mentalidade que não acompanhou o progresso, né? Porque onde está o crime de expulseio? Exatamente. Já que não está na lei. Silvestre, quando você fala assim, na década de 40, ato obsceno, aí eu te pergunto, o que configura o ato obsceno? A lei não especifica, né? Não coloca ali em alíneas, né, incisos, o que seria esse ato obsceno. Não tem o topless como ato obsceno. Não existe. Aí veio a doutrina, né, que são os estudiosos, aqueles que estudam a interpretação da lei e dizem o seguinte, que o que configura o ato obsceno é um ato que fere o pudor, é um ato que possui conotação sexual ou que viola valores e a cultura da sociedade. Isso é que seria a definição doutrinária do chamado ato obsceno. Né? Então, com base nisso... Seria isso que você está falando? Seria quando se fere o bom senso, a ética? Exatamente. Agora, imagina o seguinte, essa moça, ela estava numa praia, não é? Exatamente. Ela estava numa praia, ela não estava dentro da igreja, ela não estava numa festa de criança, animadora de festa de criança, né? E uma outra coisa que me chamou a atenção também, que é um preconceito de gênero, Silvestre. Por quê? Porque é uma mulher, não é? A ordem de prisão foi dada contra a mulher. Com seios de fora. Com seios de fora. Se você for na praia amanhã de manhã, você vai ver, provavelmente todos os homens que estiverem lá na praia, eles vão estar com seios de fora também, não é verdade? Exatamente. E eles vão ser presos por conta disso? É verdade. Então ainda tem um preconceito de gênero, em razão da nossa sociedade ser uma sociedade ainda patriarcal, machista, tudo isso, que ainda expõe ver a mulher como objeto de desejo, como sempre tem um pouco de conotação sexual, entendeu? Então essa exposição poderia configurar, em tese, esse ato obsceno. E a parte torácica da mulher
como imediatamente e intensamente um objeto erótico, e do homem não. Exatamente. Né? Ou seja, aí o da mulher passa a ser o proibido e o homem passa a ser liberal. Isso não tem a ver com esse machismo da década de 40? Sem dúvida. Então não é uma atitude policial onde existe um abuso de poder em cima de um machismo, né? De uma mentalidade, de uma crença machista, né, em relação a lidar com o poder? Não tenha dúvida disso. É exatamente isso que Então, acontece. nesse machismo, coloca a mulher sempre o machismo em si, né, ele coloca sempre a mulher numa posição menor, de desvantagem, né, subtraindo os valores e o poder da mulher, onde se impera, né, o homem com a sua força, né? Seria isso, então, ligado a essa atitude também? Exatamente. Em nome da lei? Em nome da lei. Em nome da lei. Mas a doutrina, quando traz isso, antes você estava até me falando uma coisa interessante, né? É dentro de uma igreja. Dentro de uma igreja, a mulher, se chega uma mulher e expõe o seio, está ferindo uma ética. Né? Não convém, é uma questão de bom senso, né? Praia é uma coisa pública. É uma coisa muito subjetiva essa questão do ato obsceno. É muito, eu diria que é um juízo de valor de quem vai interpretar o que seria ato obsceno ou não e as circunstâncias em que determinado fato aconteceu. Porque você pode ter, eventualmente, várias situações onde alguém pode dizer que é um ato obsceno. Um exemplo, a nossa sociedade evoluiu. Se você encontrar, por exemplo... Não é a mesma da de 40. Lógico que não, mas se você, por exemplo, na década de 40, seria talvez assustador um homem beijar um outro homem, andar de mão dada na praia, ou uma mulher da mesma forma, né? Então, a nossa sociedade ela vai evoluindo, né? Os costumes vão mudando, e muitas vezes as leis ficam retrógradas, né? Elas ficam ultrapassadas, e a mudança legislativa não acontece na mesma velocidade. Então, sim, criminaliza uma atitude, um ato, a partir, Ricardo, de uma lei retrógrada, ultrapassada e que não é clara muitas vezes no sentido do que estaria imputando em cima da vítima, no caso? Exatamente, é dessa forma. Nós estamos falando aqui do caso de Topless. Imagine quantos casos, outros casos, passa por aí. E aí, Silvestre, você imagina, por exemplo, das circunstâncias. Se a gente imaginar um carnaval, quantas mulheres expõem os seios durante um desfile de carnaval? Isso é aceito pela nossa sociedade, não é? Quase que 100%. Exatamente, então é muito circunstancial. Eu farei um parênteses rápido aqui, pelo momento que nós estamos vivendo também. Né? Nós temos um governo hoje federal que é muito conservador, né? Questão de princípios ideológicos. As forças policiais, de certa forma, elas se identificam muito com esse tipo de discurso também, que é um discurso conservador. Sem fazer qualquer juízo de valor em relação se é bom ou ruim. Mas é uma realidade que existe hoje. Nosso governo é de uma linha, de uma base conservadora. Exatamente. E as forças policiais se identificam com esse discurso. Tem que bater continência. Exatamente. Então isso, de certa forma, pode estar influenciando aquele agente do Estado que tem o poder de polícia a tomar atitudes conservadoras em cima de uma lei, né, que é uma lei conservadora também e que, como conservadora, também não deixa claro qual é o delito. Né? E, inclusive, não só em termos de lei, mas a forma que ela foi tratada dentro da delegacia, né? Segundo o relato dela, né? A grosseria, a forma estúpida, como que esse comportamento que você falou antes, machista, né? E de conservadorismo que impera no poder, faz as pessoas que detêm o poder nas mãos, né? E nas suas decisões, né? Ter atitudes muitas vezes desumanas, desrespeitosas, perversas, e que acaba sendo, eu costumo dizer, muitas vezes sendo os dois lados de uma mesma moeda. Porque é aquilo que a gente fala, que o marginal faz, né, que o criminoso faz, né, infringindo a lei, né, escrita da Constituição,
Muitas vezes um policial despreparado e não preparado psicologicamente e muito desorganizado na sua alma, na sua psique, ele também vai estar cometendo delitos relacionados de abuso de autoridade, né? De humanidade, de sentimento, de respeito à humanidade. Claro que essa classe militar, eles são treinados muito para rigidez, aí a gente compreende, né? Mas a rigidez, quando se muito estica, se quebra. E quando se quebra, o prejuízo é muito grande. Não só para a vítima, mas também para a própria pessoa que esticou essa corda, exatamente. Não? Fora o fato dela ter sido levada para a delegacia, conduzida, né? Felizmente, o delegado ou a delegada, não sei exatamente quem foi, ao receber essa ocorrência da polícia militar, entendeu que ela não estava praticando nenhum crime, ou seja, não estava em flagrante delito, ou seja, não autuou, não fez a autuação dela por nenhum crime e acabou liberando ela. Uma atitude humana, honesta, respeitosa, exatamente, inteligente e sensata. Mas o que chamou a atenção também, fora esse fato, é que a forma como ela foi conduzida para a delegacia. Porque ela chegou, inclusive, a ser algemada. Ela chegou a ser algemada nos pulsos, né? Nos pés. E nos pés. Nos pés. Não é? E ainda parece que ficou na delegacia um bom tempo algemada. Com relação ao uso de algemas, é importante dizer que existe uma súmula vinculante, número 11, que foi editada pelo Supremo Tribunal Federal. E essa súmula, ela disciplina em que circunstâncias a autoridade, o agente do Estado, deve fazer o uso de algemas. Que circunstâncias? Sempre que houver a possibilidade, quando houver, por exemplo, a resistência, né, o policial dá voz de prisão, a pessoa resiste. Não vou ser preso, se bate, corre, né? Então o policial pode usar o uso de algemas. Mas fazer ela não resistiu. Ela não resistiu. Quando existia a possibilidade de fuga, né, da pessoa que está sendo presa, ou quando existir o que se chama de perigo à integridade física da própria pessoa, a pessoa começa a se debater, quebrar as coisas. Às vezes é um surto. Né? Exatamente. Ou a integridade física de terceiros, no caso dos agentes do Estado. Às vezes o policial pode dar voz de prisão a uma pessoa que tem um porte físico avantajado, né? Então pode entrar em luta corporal e pode... Mas Ricardo, não teve nada disso. Não teve nada disso. E mesmo assim ficou algemado. E mesmo assim. E ainda tem uma outra coisa que o Supremo disse, que é o seguinte: sempre que houver a necessidade de fazer o uso de algema, a autoridade deve justificar por escrito, sob pena de ser responsabilizada civilmente e penalmente. Né? Houve essa comunicação, né? Relataram a necessidade da prisão? Provavelmente não. Né? Comumente não existe isso, entendeu? Agora, Silvestre, só para... Acho que a gente está chegando no final aí. Essa questão do topless é um tema tão interessante, né, que esse tema já chegou no Supremo também, que é a nossa instância máxima da justiça. Né? Em 2018, houve uma discussão em relação a isso. E os ministros, na ocasião, o que eles decidiram? Que esse tema era um tema que necessita de um debate mais aprofundado sobre verificar a constitucionalidade desse artigo 233 do Código Penal, né? E para que essa decisão que eles venham a tomar tenha repercussão geral. Isso foi em 29 de março de 2018. É um recurso especial lá do Rio Grande do Sul, 1.093.553. Eu fiz essa pesquisa. Porque esse tema é interessantíssimo, justamente para botar uma pá de cal nesse assunto. Né? Só que isso não foi ainda, não foi julgado. Está em pauta do Supremo, mas ainda não tem data para ser julgado. Onde eles vão efetivamente discutir se esse topless constitui esse ato obsceno e, né, se é constitucional ou não esse artigo. Trazer isso para a modernidade. Exatamente. Colocar dentro de um formato de lei, né, necessário. Né? Isso é importante. Agora me chama a atenção a questão muitas vezes, claro, todas as áreas profissionais, todas as classes, existem profissionais preparados e despreparados, competentes e também não competentes. E na área policial,
temos muitos policiais assim, realmente maravilhosos, competentes, né, que tratam o ser humano com respeito, tem. Mas também tem aqueles, e você, como advogado, você deve conhecer um tanto. Eu acho que houve um excesso ali, né? A verdade é que houve um excesso. Essa situação, esse evento, me traz à memória outros eventos. Eu lembro uma vez na Praça da Sé, em São Paulo, que tinha um show e tinha muitos meninos, garotos, crianças mesmo, tipo 9 a 12 anos, usando muita droga ali na rua, naquele meio. E tinha, mas muitas crianças. E tinha 2 policiais lá em pé e as crianças trançando, usando drogas no meio deles, e sem fazer nada, né? E usar droga é crime, ele deveria dar voz de prisão, né? Pode ser que não tenha uma pena, né? Mas ainda é crime. A descriminalização do uso de drogas está também em debate no Supremo Tribunal Federal. Sim, né? E aí eu fui até esse policial, me chamou a atenção, me veio a curiosidade, eu falei, o que o Estado pensa sobre essas crianças aqui? Eu estou vendo assim, crianças aqui à mercê, né, usando droga na frente deles, com eles, mas eram muitas. E os dois, eu fui perguntar. Eu falei, com toda a educação, eu perguntei assim, o que o Estado oferece, né? O que o Estado faz em prol dessas crianças que a gente está vendo aqui, né? Usando muita droga aqui, né? Eles estavam ali. Sabe qual foi a resposta deles? Que essas pestes morram mais cedo, quanto antes, para dar menos trabalho para a gente. Eu levei um impacto tão grande, sabe? Eu não tive resposta. Sabe? Tamanho desumanidade, perversidade, uma pessoa insensível. Então uma pessoa assim, o quanto que essa pessoa, ela se torna perigosa de estar na posição dela de policial, né? Que tem a função de exercer a lei, né? De fazer acontecer, e de repente vai para o outro lado da moeda, como eu falei agora há pouco. Esses dias eu estava passando na praia de Camburi, não sei qual o motivo, vi uma pessoa deitada no chão e veio a viatura, parou, quase atropelou a pessoa, mas parou antes, e vieram 2 policiais metendo cacete, sabe, batendo muito na pessoa, agredindo muito. A pessoa estava deitada. E a pessoa deitada, já imobilizada, e com a necessidade, né? Por que ter que bater? Então me chama muita atenção a importância dessa preparação, como que o Estado, o que o Estado oferece de preparação para esses policiais. Porque quando eu exerço uma profissão, eu não vou só com aquilo que eu aprendi enquanto instrumento técnico, com o meu método, para poder fazer com que minha atividade tenha qualidade e eu seja um profissional competente. Não, eu vou com aquilo que eu sou, com o que eu trago da minha história também, com toda a minha bagagem psíquica, né? E eu fico imaginando, né, o que tem de perverso, psicopata, né? Pessoas, até psicóticos, né? Nós vimos caso agora na Bahia há pouco tempo, um policial que teve um surto lá, e nesse surto que ele deu, os outros colegas acharam que ele ia atirar, ele acabou sendo morto pelos próprios colegas. Soube desse caso. Então assim, o quanto que às vezes muitas pessoas de favelas, né, das comunidades, às vezes se aliam mais aos traficantes, né, as milícias do Rio, se alia porque o policial que é para ser uma figura, às vezes, de respeito e de tranquilidade, se tornou muito uma figura de medo, né, e de ameaça. Porque justamente faz a pessoa falar assim, o que ele é capaz de fazer comigo. Exatamente. Né? Eu acho que aí a questão, ela vai além dos policiais. Os nossos policiais merecem uma capacitação. Os nossos policiais merecem um melhor preparo. Então eu não julgo, não aponto o dedo, né? Mas realmente se o Estado não fizer algo por eles a nível específico, porque o grau de estresse é muito alto, né, Ricardo? Sem dúvida. E o alto grau de estresse leva a pessoa a surtar, a ter atitudes agressivas, atitudes descontroladas, desequilibradas, né? Além do salário que recebe, que é pouco, né? Muito curto. Então, assim, a importância do Estado, como é que você vê o Estado para a gente fechar, né, nessa preparação psicológica do policial? Tem que ter um treinamento né, em termos de formação, né? Tem que, durante o curso de formação, falar sobre a Constituição, falar dos direitos e garantias fundamentais do indivíduo, falar da lei de abuso de autoridade. Existe hoje a lei de abuso de autoridade, os excessos podem ser punidos. Então, além do fator psicológico, existe o fator ignorância. Tem muitos profissionais que estão com o policial, mas também não tem um grau de compreensão maior de alguns aspectos da lei. Infelizmente, sim.
né? Mas não é só na classe, eu acho que assim, existe, eu sou Geral, psicólogo, né? eu sou psicólogo, na também advocacia, psicólogos. Esses dias no eu fiz, Ministério Público, claro, na magistratura, sim. né? Esses dias eu fiz na medicina. claro, na psicologia. Exatamente. Não, claro, então acho que a gente está aqui justamente para somar, Sim. para ajudar, né, na reflexão da importância das pessoas buscarem uma qualidade melhor no seu estado psicológico e na sua forma de atuar com o ser humano, com mais dignidade, mais respeito, né? Saber que o ser humano não é só peito, ou a falta do peito, ou o peito encoberto, né? Existe um ser humano atrás daquela mulher, que é o caso que a gente levantou aqui hoje, né? Que é uma vida que está ali. Então, quando destratam ou tratam ela de uma forma animalesca, algemada e tudo, né, sem necessidade, é justamente porque aquela pessoa que está tratando dessa forma, ela realmente regrediu e ficou algo como uma atitude degradante e mais, eu diria, primitiva. É uma atitude primitiva e não é uma atitude realmente de ser humano para ser humano. Exatamente. E a lei é feita de ser humano para ser humano, não é feito para animal, né? Tem leis para animal, animal. Mas para o ser humano, então se é para ser humano, o ser humano ele merece ter o direito de ser respeitado na sua dignidade, na sua integridade moral e afetiva, e relacional, social, né? E religiosa também que seja. Então acho que esse nosso bate-papo foi maravilhoso. A gente combinou 10 minutos, já temos 25, é porque a conversa estava boa, né? Estava boa, rendeu. Rendeu. Querido, um grande abraço, foi um prazer enorme, uma alegria para mim. Sem dúvida, obrigado, Silvestre, pelo convite. Tchau para vocês, até o próximo vídeo, espero que tenham gostado, tá bom? Um abração.